Bom dia a todas, né? E a todos. Meu nome é Djanira, para quem ainda não me conhece, né? Eu estou como a diretora-geral do Complexo Hospitalar, que é o Hospital e a UPA. Tem uma equipe minha aqui também representando, né? Que é o diretor técnico da UPA, Dr. Marconi, a gerente de enfermagem, Alessandra, e também a Natácia, né? Que é da qualidade hospitalar. Tá? Qualquer coisa, nós estamos aqui às ordens. Vamos lá? Então, nesse segundo quadrimestre, nós colocamos aqui o atendimento nosso pelo SAMUB, né? É a nossa ambulância que está nos atendendo lá dentro do SAMUB. Nós temos ela e temos as ambulâncias que são locadas, né? Que nós temos 3 contratos com fornecedores, que são da nossa ambulância. Nós tivemos, no mês de maio a agosto, um total, né, de R$ 238.150 de valores gastos com a ambulância do SAMUB. Né? Todos esses valores, eles são, né, na questão geral dessa ambulância para a gente poder estar fazendo o traslado dos pacientes que são necessários lá dentro. Deixa eu só fazer uma consideração. Só separar, tá? Porque senão daqui a pouco vocês vão me perguntar se o SAMUB está fazendo alta. Não. O SAMUB está lá dentro, agregado no serviço da UPA, com atendimento de urgência e emergência. Então, os atendimentos deles são contabilizados, né, de atendimento, tá? Quando a gente fala atendimento de base de UTI, e aí esses valores são as remoções que a gente utiliza para fazer a transferência de pacientes, seja da UPA, seja do hospital, que precisam de ser transferidos para outra unidade, ou que vão fazer algum exame de retorno, tá? É só para separar, tá? Só para não criar dúvida. Eu tenho que até de janeiro explicar, mas a coisa mais afobada. Então eu já estou separando aí, tá? É porque, na verdade, a básica, ela é nossa básica. A UTI é alocada, né? Por isso que a gente coloca esses valores, o quantitativo de pacientes que são transportados tanto pela básica quanto pela UTI, no qual a gente gasta um valor total de 238 mil no quadrimestre, tá? As remoções, né, nós temos aí, na verdade, remoções Monlevade, que é uma UTI, que a gente colocou ela à parte, porque não é sempre que a gente utiliza dessa remoção, porque ela já está num município mais distante, então a gente dá prioridade para aquela ambulância nossa aqui do município de Barão de Cocais, pela facilidade que a gente tem dela estar chegando mais rápido para fazer essas transferências de paciente. Mas nós temos também esse contrato, né, com a Remoções Monlevade também, porque ela tem a UTI NEO. Então a gente precisa disso para poder estar agregando com as outras remoções de ambulâncias para a gente, ok? Gastamos no quadrimestre, né, no almoxarifado, escritório e lavanderia, que realmente é uma necessidade muito grande. A nossa lavanderia, ela faz toda a lavagem de roupa de UPA, de hospital. Então, assim, nós tivemos no mês de maio um valor total de despesa com todo esse almoxarifado, escritório e lavanderia de R$ 14.612,93. No mês de junho, R$ 14.633,62. Mês de julho, nós tivemos R$ 17.116,03 e agosto, R$ 17.872,40. Aí vocês falam assim, mas lá não foi 11 mil, aumentou muito. A questão é a sazonalidade mesmo, né? Então, assim, quando tem um número mais elevado, por exemplo, de paciente, para as UTIs também, a gente também coloca a nossa lavanderia que faz a lavagem, porque vai com o nosso enxoval, volta com o nosso enxoval para as remoções. E a sazonalidade também do momento, né, a gente tem um aumento sim. Então isso é variável.
O custo mensal nosso, né, e eu estou falando assim a questão geral, não é somente hospital, não é somente UPA. Eu já estou colocando aqui no geral. O custo mensal em questões de energia e de água, né, nós temos aqui a energia, gastamos 41.825, mesmo tendo gerador, quando falta uma energia, a gente sabe que energia é um valor bem maior. E tivemos o valor de água no total de 20.162,26 do quadrimestre. As aquisições de materiais médicos hospitalares, né, que é realmente um setor no qual a gente gasta bastante, é no setor de farmácia. Nós tivemos no total de janeiro a fevereiro do trimestre passado 114.840. Esse maio, junho, julho e agosto, que é nosso segundo quadrimestre, nós tivemos um total aí referente a 105.300. Levando em consideração que a gente repõe, não pedimos o mesmo valor no mês. Por exemplo, se eu peço em janeiro, se eu pedir determinado medicamento e ele tem uma sobra, eu não faço o mesmo valor no mês, eu faço só para recompor aquele valor, tá? No mês de material médico hospitalar, nós tivemos um valor de 116 mil no quadrimestre passado, e nesse quadrimestre 126.376,36. Então, assim, é variável, mas está dentro do equilíbrio que a gente gasta. Os exames de raio-x, né, eu quero chamar atenção aqui, porque nesse quadrimestre nós tivemos 37.268,87, sem contar com mamografias, certo? Que nós vamos ter um aumento agora maior e um gasto maior agora para o mês de outubro, no qual a gente faz uma campanha de mamografias. Então, nós tivemos esse gasto, e é um gasto que ele realmente, nos quadrimestres, ele é variável mais ou menos nesse valor. Então, é o valor que a gente gasta numa faixa de 37, 38 a 40 mil de raio-x. Por quê? Todos os raios-x, inclusive os raios-x que é de ortopedia, que vem, por exemplo, do SEM, todos são feitos dentro do hospital. Tá? E vários também de PSF, que também são feitos dentro do hospital. Então, o nosso gasto é um gasto bem grande em relação a raio-x. E mamografia, o gasto é menor, porém, a gente tem a questão sazonal. Outubro, por exemplo, que a gente faz os exames, né? Que é a campanha rosa, de outubro rosa. Então, realmente, quando for para o próximo quadrimestre, vocês vão notar que a gente vai ter um gasto maior na questão da mamografia. Os exames de laboratório, lembrando que no total do quadrimestre passado, nós tivemos 38.689 no valor, e agora nós tivemos 51.013. Nós tivemos muitos exames de laboratório que a gente faz, dos PSFs, todos, na sua maioria, são feitos conosco também. Não são todos que fazem, porque tem os externos que são encaminhados por laboratórios externos. Mas o hospital faz esses exames na questão da atenção primária, então todos são encaminhados também para lá. Então, a gente varia muito nessa questão, né? Aqui nós tivemos um aumento mais ou menos de R$18 mil de um quadrimestre para outro, mas todos estão dentro do escopo nosso de variedade de valores. Nossa folha de pagamento, né? Nós tivemos aí, ela varia nesse valor aqui, né? 500 e pouco, dependendo quando tem hora, quando não tem hora extra. Então, nós tivemos um valor no mês desse quadrimestre para médicos, R$2.132.590,64. Para colaboradores, R$2.398.743,21. É o nosso gasto em relação ao nosso RH. A engenharia clínica, nós temos os contratos, né, com os prestadores que fazem a manutenção, mas temos também as questões de reposição de peças. Quando não é uma avaliação que ela é
mensal, por exemplo, quando tem um equipamento, vamos colocar um exemplo aqui, um equipamento de lavanderia, que nós estamos com os nossos equipamentos ainda um pouco precários, então a gente tem sempre essa manutenção de reposição, às vezes muito de peças mesmo. Então, com esse custo, nesse quadrimestre aqui, nós tivemos um valor total de R$ 95.057,08 na questão da engenharia clínica, para fazer a manutenção de todos os equipamentos, que são manutenções periódicas, e também na questão de reposição de peças. A predial, né, que nós temos, né, por exemplo, a gente às vezes tem pintar, fazer uma questão de caixa d'água, uma limpeza, fazer manutenção predial mesmo, que é frequente essa manutenção, para a gente poder manter, porque tem muito gasto realmente. Nós tivemos um valor mais ou menos aí de R$ 7.800, R$ 8.000 na questão da manutenção predial do hospital. Materiais de higienização, né? Vocês viram que lá na frente a gente colocou a questão de almoxarifado. Ele cai no almoxarifado, só que é separado, porque o material de higienização são químicas, né? São químicos que a gente também está utilizando, e nós utilizamos no total do quadrimestre 60.393 em materiais de higienização e limpeza. Serviço de nutrição e dietética, né? Além dos pacientes que a gente fornece também para os colaboradores. Então, todos os colaboradores do hospital e da UPA, eles fazem as suas refeições dentro do hospital. Então, nós gastamos no primeiro quadrimestre 135.06,05. No segundo quadrimestre, nós gastamos 155.491. É uma variável, a gente também atende o CAPS, né? O CAPS também é atendido com os marmitex do hospital. E, às vezes, tem algumas variáveis que... tem vezes que, às vezes, a gente precisa estar mantendo... Houve umas campanhas da atenção primária, por exemplo, que a gente também fornece a alimentação, né, para essas campanhas. Então, essa variável aí está dentro do nosso escopo também. A telefonia, né, é uma questão que a gente gasta nem tanto, mas é um valor ainda expressivo, de 11 mil, já que todo mundo, no momento, utiliza muito do seu celular, e a gente tem o Wi-Fi dentro do hospital, então a gente trabalha muito em termos de WhatsApp, né, por causa desse Wi-Fi dentro do hospital. Portanto, a telefonia, nós temos aí um valor até baixo, mas também é expressivo, de 11.123,46. Ultrassonografia, certo? Esse valor é um valor que ele geralmente fica nesse entorno mesmo de 159 mil, porque um contrato, certo? Com ultrassonografia. Então, a gente, no quadrimestre, agora, nosso segundo quadrimestre, a gente gastou 159.364. Este valor, ele não é muito variado, porque é um valor de contrato, então, geralmente gasta isso mesmo. Quando faz alguns a mais, então, assim, varia por causa disso. Às vezes faz alguns a mais, então a gente paga aquele valor individual, tá? Vamos lá. A nossa pesquisa de satisfação, né? Nós estamos aí, colocamos desde janeiro até agora, que está o primeiro e o segundo quadrimestre. Então, a pesquisa de satisfação, ela é bem razoável, ela é bem assim, tranquila nesse sentido, e todos, não são todos os usuários que fazem essa pesquisa, mas a sua maioria faz a pesquisa de satisfação, e ele sai, né, com essa satisfação aí, fazendo o entorno entre... que a gente pode fazer uma média que daria mais ou menos aí com a satisfação de 90%. Essa é a da unidade específica somente da UPA, né, que a gente tem aqui a unidade de pronto atendimento em relação aos atendimentos, às internações, às transferências, aos eletros e aos raios-x.
além daqueles que eu já passei, a gente ainda tem mais esse montante aqui de atendimento. Atendimento no quadrimestre, nesse segundo quadrimestre, nós tivemos 19.219 atendimentos na UPA. Internados, nós tivemos 346, e aí eu chamo a atenção um pouquinho também para vocês, que a gente teve um aumento de internação devido a essa questão sazonalidade, né? Porque chega mês de julho, tem mais internações de doenças crônicas, mais idosos, então assim, a gente tem um aumento, mas não é um aumento tão expressivo, ela está dentro da média. Transferidos, também são aqueles com maiores complexidades, do qual o hospital não tem condição de atender. Então, eles são transferidos, mas a gente tenta fazer no máximo possível o melhor atendimento aqui. E, geralmente, esses pacientes, quando transferidos, o primeiro atendimento é dentro do hospital, é dentro do pronto atendimento, da UPA. Então, eles são primeiro estabilizados pelos profissionais que estão lá. Depois de estabilizados, aqueles são transferidos. E muitas das vezes não precisa da transferência. Mas nenhum paciente sai sem ser estabilizado daqui. Ele primeiro tem que ser estabilizado aqui. Okay? O eletro, que a gente faz lá na UPA, nós tivemos um quantitativo de 269 e tivemos 4.686 raio-x só lá na UPA. Já está computado o valor no outro slide que eu já apresentei. As notificações compulsórias, elas geralmente são todas feitas pela UPA, que são aqueles de doenças compulsórias que são relacionadas pelo Estado. Nós tivemos 2.922, notificações compulsórias, e de exames de laboratório só da UPA a gente teve 15.564. Para vocês verem que nós tivemos um atendimento de 19 mil e a sua maioria saiu de lá com o exame feito do próprio pronto atendimento. Vou passar. A pesquisa de satisfação também, o da UPA, ela também gira em torno de uma média de 90%. Esse aqui é um novo equipamento que a gente adquiriu agora, que é um novo servidor. Ele custou 19.900. Esse servidor foi adquirido agora em julho, dia 5/7. Ele chegou lá para a gente já estava com esse servidor, ele tinha tido um problema, deu um defeito, depois de uma chuva ele queimou. Então, assim, a gente ficou com o servidor emprestado da prefeitura durante um período até fazer a aquisição do novo servidor. Ele já está funcionando. Pode passar. Aqui são algumas ações em relação à educação permanente, a gente faz mensalmente a educação permanente dentro do hospital e da UPA. Então, todo mês nós temos treinamentos continuados, Muitas das vezes essa capacitação ela é continuada, outras vezes elas são pontuais, dependendo da necessidade. Em agosto nós fizemos um agosto dourado, a iluminação da sala de emergência, mudamos todo o foco, toda a luz das salas de emergência. A gente mudou isso daí lá na sala cirúrgica, lá da cirurgia, do bloco. Na sala cirúrgica lá do bloco. Nós mudamos todo o foco. Teve o KISS do PGRSS também, que foi uma campanha que a gente fez. E tivemos várias reuniões. Essas reuniões elas são feitas periódicas. Essa daqui é uma que nós fizemos recentemente. Uma psicóloga, inclusive, era da atenção primária. Ela foi para poder estar falando sobre setembro, o nosso setembro amarelo, Foi muito interessante. Inclusive, o pessoal gostou muito e saiu bem mais tranquilo, porque dentro das nossas unidades, do nosso trabalho, já é um trabalho bastante estressante, é onde que a gente tem mais problema com pessoa com saúde mental. Então, foi muito bacana a gente ter feito isso, para poder dar para os profissionais, para os trabalhadores, uma condição melhor e harmoniosa de trabalhar. Obrigada. Qualquer pergunta, estamos à disposição. Janeiro, posso observar aí que no slide que trata da questão da estrutura do hospital,
o gasto foi R$7.000. E a gente tem observado realmente que no hospital está precisando de algumas reformas, pinturas, né? A gente tem tido esse tipo de reclamação, né? Eu gostaria que você tivesse uma atenção, né? Pelo menos nesse último quadrimestre agora, especial com relação à questão de estrutura mesmo, né? Paredes mofadas, né? Portas com alguns realmente, problemas, né? A última que a gente fez, que foi uma manutenção, vamos colocar assim, não foi nem uma manutenção, foi um trabalho de obras mesmo maior, já tem bastante tempo mesmo. A gente agora faz a questão das manutenções na hora que precisa. Por exemplo, há uma infiltração, aí a gente vai lá, faz essa manutenção. Por quê? O montante realmente é muito maior para a gente poder fazer uma pintura, para a gente fazer... Você sabe que é uma estrutura antiga, né? Essa estrutura antiga, ela nos dá muito trabalho mesmo. Então, R$7.000 é um valor que não dá. E tem... Vou deixar... E tem uma outra questão que a gente está avaliando, eu acho que até isso que Josiane vai falar, em relação que nós estamos fazendo, né, foi um engenheiro lá, já para olhar, nós vamos fazer aquela nova estrutura, vai mexer todo com a parte do hospital, que a gente vai precisar fazer, talvez ela fale melhor do que eu só deixei essa abertura, porque nós vamos ter um serviço de obras lá. Sabe, doutor? Mas a gente faz o possível nesse valor para poder manter a estrutura. Nós não estamos falando assim da pintura geral, até a gente queria muito mesmo, sabe? Porque tem mofo, às vezes infiltra, a gente conserta, mas já mofou, né? E aí tem que ter uma raspagem, tem que ter uma pintura, mas aí tem que ser no geral mesmo. Mas com certeza fica a dica, e eu acho que a Josiane vai falar sobre essa manutenção mesmo. Na verdade, o que vai acontecer? O projeto arquitetônico novo do hospital, ele vai estar sendo protocolado nesse momento agora lá na GRS. Nós trouxemos uma arquiteta para poder fazer um novo projeto arquitetônico por causa dos leitos de UTI. Então, a reforma ela vai começar de cima para baixo. Então, os leitos de UTI, a reforma do quarto andar já está no obras para fazer a licitação parte da prefeitura, para poder fazer a obra, né? Porque a gente vai fazer a obra geral de reforma, com as adequações que a vigilância sanitária pede para poder fazer, para a gente ter os leitos de UTI aprovado, como os leitos de retaguarda. Aí a reforma, ela desce como um todo, por quê? Para a gente ter a UTI, o hospital vai ter que passar por algumas adequações. E aí essas adequações englobam também maternidade, clínica, o centro de imagens que já está lá embaixo, né, na verdade, a diretoria já passou lá para baixo. Então a reforma ela desce, ela começa de cima para baixo. E aí a reforma vai ser geral mesmo. Telhado vai precisar de reforma, tanto vai precisar também de reforma do telhado da UPA, que também já está... como a gente tem a licitação, é a prefeitura que vai fazer a reforma do telhado da UPA. E essa reforma do hospital, ela é do município. Então, nós vamos fazer a reforma. A prefeitura já está licitando o serviço. Então, breve, a gente já começa as obras lá, dos leitos, e aí a reforma ela vem descendo. Breve, a gente vai ter o hospital nosso assim, bem bonito. Entendi, mas parece que no contrato do SISMEP, eles são responsáveis também por manter do Instituto, né? Do Instituto, tem uma rúbrica só para manutenção. Para manutenção tem, não para grandes intervenções. As grandes, as obras maiores são de nossa responsabilidade. Então, por isso que a gente vai fazer a licitação da obra dos leitos de UTI, da reforma, tá? E a outra pergunta, eu vi também no slide ali, parece que é um valor até razoável com relação à manutenção dos equipamentos. Sim. Serem aferidos, né? Tudo. Está dentro do escopo. Tá sendo feito, tá? Você sabe que, assim, equipamento que utiliza, estraga. Então, assim, nós estamos igual, por exemplo, hoje, eu estou com o técnico lá no laboratório fazendo, porque estragou ontem uma máquina, né? Então, assim, a máquina de exames de análise clínica, ela está fazendo assim,
É direto que a gente utiliza, não para. 24 horas, hospital, UPA, atenção primária, não para. Então, assim, precisa dessa manutenção e tem hora que até é como a gente mesmo, né? A gente envelhece, adoece e fica doente mesmo. A máquina é o mesmo jeito. Então, a gente tem que fazer essas manutenções, e as manutenções são caras, não são baratas mesmo, e às vezes precisa de reposição de peças. E esse valor, por exemplo, que eu coloquei ali, às vezes, a gente até maior, muitas das vezes, não só nessa manutenção, mas como em outras manutenções. Por exemplo, que a gente não colocou o valor de mamografia, né? Então, assim, ainda tem um valor mais ou menos que a gente gasta mensal, uns 10 a 20 mil só de mamografia. Então, assim, esses valores é uma média, né? E que, na verdade, eles não diminuem, doutor, eles só aumentam. Então, assim, o hospital realmente é uma parte bastante cara para a gente poder manter. Então, tudo que está dentro desse escopo, igual a Josiane falou, a questão predial, ele é esse valor de predial que eu tenho um funcionário lá, ou então eu pago um eletricista para ir lá, ou então eu pago uma pessoa que é da manutenção para ir lá, mas é um valor para manutenção. Igual a Josiane falou, a questão da obra maior ficou realmente por conta da prefeitura estar fazendo. Tá bom? Por nada. Mais alguma pergunta?